Anúncios online, afinal, quanto é que deves investir? Começas pelo Google ou começas pelas redes sociais? Será que deves utilizar ainda o botão promover ou começar pelo gestor de anúncios? Estas foram algumas das questões que eu respondi durante este episódio. Fica até ao fim. Bem-vindos e bem-vindas ao ao Deu Deu Match Match Podcast. Eu sou a Bruna e eu sou o Rodrigo. e hoje vamos falar sobre anúncios nas redes sociais. Tudo aquilo que tu precisas saber para começares a fazer os teus. E no episódio de hoje eu vou entrevistar o Rodrigo para me vingar do episódio anterior. Hoje é a minha vez de ficar assim mais confortável. Sim, vou-te pôr desconfortável. Acho que é só no início, não é? O que é que sentiste? Acho que sim, acho que é só no início. Até porque tu dominas esta área. És a melhor pessoa que eu conheço para falar de anúncios nas redes sociais, principalmente. É o que as vossas namoradas vos devem dizer. Principalmente no que toca respeito, no que diz respeito a esta questão toda daquilo que existe, não é? De infoprodução, de lançamentos, de curso online, mas também de serviços, de geração de leads. Na verdade, tudo o que diz respeito a isto, eu acho que és a melhor pessoa para falar. Então, eu convidei-o Obrigado para vir aqui ao podcast. por encheres aqui o meu ego. E pronto, estas perguntas foram feitas pelas pessoas que te seguem nas redes sociais, elas fizeram algumas destas. Acredito que seja a maioria das dúvidas das pessoas também no geral no que diz respeito a este tema. Portanto, bora lá, estás preparado? Bora lá, vamos a isso. Vou rebentar contigo. Eish, logo assim? Não, estou a brincar. Mas acho que a primeira pergunta é bastante polémica, na verdade. Então, se tu tivesses que sugerir a alguém por onde começar, seria pelo botão azul ou pelo gestor de anúncios? Para quem não sabe, gestor de anúncios é aquela plataforma no Meta, não é? Que ele já vai explicar melhor. Mas por onde é que a pessoa começava? Então vá, pronto, posso pegar só por dar esse enquadramento. Gestor de anúncios basicamente é a plataforma gratuita que o Meta disponibiliza para quem quer fazer publicidade. O que é que eu acho? É uma plataforma que exige mais tempo porque precisamos de mais conhecimento para saber dominá-la. Então, quem está numa fase inicial do negócio provavelmente não é o melhor sítio para alocar o seu tempo. Quando é um negócio mais maduro, já tem mais estrutura, provavelmente vai ser o ideal começar por ali. Vamos tentar ir para a maioria das pessoas que começa num estágio mais inicial, começa nas redes sociais. Então, se formos pensar nessas pessoas que estão a começar um negócio, eu diria mesmo que o ideal ou o inicial, o caminho mais simples é mesmo pelo botão promover, ou seja, nos nossos Instagrams da vida, Facebooks da vida, temos lá um botão azul com a palavra promover, em que basicamente temos 3 objetivos: visitas ao perfil, mais mensagens e tráfego para o nosso site. Eu aconselho já agora, desses 3 objetivos, o que eu acho que vai ter melhores resultados é o visitas ao perfil, ainda que sejam objetivos diferentes. Então, sim, eu começaria pelo botão promover, que no fundo vai fazer com que a vossa mensagem chegue a mais pessoas do que aquelas que o orgânico vos permite, não é? E aqui uma pergunta para queijinho. Ainda funciona o botão promover? Sim, claramente. Eu utilizo na maioria dos meus clientes, ou seja, encaixado no resto da estratégia, ou seja, não é só o botão promover, o gestor de anúncios também está, obviamente, a funcionar. É um complemento, porquê? Porque eu acho que é uma das formas mais efetivas de conseguir trazer nova audiência para as nossas redes, ou seja, fazer o nosso conteúdo mais uma vez chegar a pessoas novas e depois no gestor de anúncios podemos fazer outras coisas, mostrar esses mesmos anúncios às mesmas pessoas, mostrar a novas pessoas também, ir para objetivos de conversão, venda, mas vamos ter muito tempo também para falar sobre essa parte. Ok. Então, para quem nos está a ouvir, também deve estar com uma dúvida, não é? Que ainda que este episódio se chame Anúncios nas redes sociais, que é aquela dúvida de ok, mas então o que é melhor? É eu anunciar nas redes sociais ou eu ir para o Google anunciar? Quais são as diferenças? Porque é que um é mais caro que o outro, que é o que muita gente diz, não é? O que é que tu aconselhas? Qual é que é melhor? Há um melhor que o outro? Há um primeiro que o outro? O que é que tu Então, achas? acho que a questão se prende muito com os 2 tipos de tráfego que existem. Fim ao cabo, quando vamos para o Google, normalmente pesquisar, nós já temos uma intenção clara na nossa cabeça. Ainda que o termo que lá pesquisamos possa ser mais genérico ou mais específico, nós temos uma intenção quando vamos lá. Vamos lá escrever que temos uma dor de costas, vamos lá escrever que queremos uma clínica de fisioterapia, agora indo para a parte de lojas online, vamos lá escolher os sapatos da Adidas ou da Nike. Ou seja, nós vamos para lá com uma determinada intenção. Então, se do vosso lado tem um negócio em que existe um público com essa intenção, ou seja, que é um negócio que está ali pronto a servir, eu acho que obrigatoriamente tem que estar no Google.
As redes sociais são outro tipo de tráfego, ou seja, um tráfego de estímulo, digamos assim, porque nós não vamos para as redes sociais à procura de saber como resolver uma dor nas costas, à procura de uma clínica, à procura de umas sapatilhas da Adidas. Simplesmente há pessoas como eu que trabalham para empresas e que fazem com que os anúncios apareçam consoante, a maioria dos casos, ou deveria ser sempre assim, anúncios que sejam relevantes para aquilo que é a vossa vida, o vosso dia-a-dia, os vossos interesses. Ou seja, basicamente é isto. Google, tráfego de intenção, ou seja, as pessoas vão já à procura de algo nas redes sociais. Nós não estamos à espera de ir comprar algo, nós estamos à espera de que haja uma marca a promover, simplesmente acontece porque existem pessoas como eu a fazê-lo, ainda que possam não ser profissionais da área, ou seja, são anúncios que é para estimular a um determinado comportamento. É muito por aí. A questão do mais barato, mais caro, eu acho que é muito relativo, depende muito da área para a área, mas eu diria que se tem um negócio de serviços, é muito importante mesmo estarem no Google. No Meta também é igualmente importante, mas é aqui trabalhamos duas vertentes. O ideal é terem os dois, mas diria que se tiverem um negócio assim mesmo pronto a servir, obrigatoriamente estar no Google. De Meta, a maioria dos negócios também vai ser útil estarem lá, mas diria para começarem por esta ordem, ou seja, um e-commerce da vida, diria que é preferível começar pelo Meta, infoprodução, claramente pelo Meta, negócios de serviços prontos a servir, ou seja, se calhar negócios locais, vamos chamar assim para ser mais simples de entender, o Google vai ser mega importante, o ideal ter os dois. Ok, parece-me uma boa resposta. Okay. Acho que sim. Obrigado, acho que amor. sim. Agora, também surge aqui uma questão que eu acho que toda a gente tem, principalmente quando nunca fez, ou principalmente quando, sei lá, quando anúncios ainda nem sequer é uma questão, ou começa a ser, não é? E eu sinto muito estas dúvidas dos meus alunos, que até quando tu dás aulas, eles te perguntam que é, e até quando vais dar palestras e formações, o que é preciso para começar a fazer anúncios? O que é que eu preciso de ter? Não é só dinheiro, não é? Dinheiro é importante, não é? Para investir. Mas o que é preciso para começar a fazer anúncios? Então, se formos falar aqui das questões técnicas para anunciar, seja no Google, seja no Meta, precisamos acima de tudo ter uma conta nessas plataformas, seja no Meta, precisamos idealmente de uma página de Facebook, precisamos de uma conta do Instagram profissional e depois criar um gestor de anúncios. Normalmente são estas três coisas assim que precisamos para começar por lá, depois vem a parte do dinheiro. No Google, ter conta Google, criar conta de Google Ads, é tão simples assim esta parte técnica. Agora a questão é que deve haver um objetivo por detrás para começar. Acho que essa é muitas vezes a questão que não é respondida para muitos negócios, que eles começam só porque lhes disseram que os anúncios online é que são importantes, e não é que não seja, mas temos de ter claro porque é que eu vou começar a anunciar. Eu quero mais vendas com os anúncios, eu quero conseguir mais contactos através dos anúncios, eu quero que a minha marca seja mais conhecida, quero ser uma autoridade no meu mercado. Eu acho que esta é a questão pelo qual devem partir, e depois as questões técnicas, isso, pessoas como eu, o YouTube da vida também explica muito destes pormenores mais técnicos, isso é uma questão depois, digamos aqui, secundária, não desmerecendo obviamente o trabalho que eu faço, mas acima de tudo tem que partir de uma questão estratégica para o operacional. Ok, faz sentido. Agora aqui uma pergunta que eu me lembrei, que também me lembro que as pessoas te fazem nas formações e nas palestras, e talvez possa ser até um pouco polémica às vezes, não é? Que é, na verdade, eu até já comecei, já tenho essas contas criadas, etc, etc, mas será que eu estou a fazer só porque os anúncios agora estão na moda? Os anúncios estão na moda, Rodrigo? Sim, eu diria que sim, ou seja, aquilo que eu estava a falar há pouco de se houve muito que, tu tens é que fazer anúncios, tens é que fazer anúncios X, anúncios Y, ouve-se muito isto, mas o negócio tem que estar preparado para ser ajudado pelos anúncios. A questão é muito esta, de nada me adianta estar a enviar anúncios para um perfil que não está preparado, como tu bem sabes, e tu falas também muito nesta questão, ou seja, podemos voltar aqui à questão do botão promover, ou seja, vou promover, mas não é claro que aquele perfil ou aquela pessoa ajuda a fazer X, Y, Z. Ou seja, qual é que é a transformação que essa pessoa ou essa empresa proporciona. Quando eu chego a esse perfil não é claro para mim. Provavelmente eu vou-me embora. Então eu estou a investir em anúncios para enviar as pessoas para um determinado local, neste caso o Instagram, e elas chegam lá e ficam, mas isto trata-se sobre o quê? Como é que esta pessoa me pode ajudar? Que às vezes é a questão de nem está lá os serviços que a pessoa tem, os produtos que a pessoa tem. E com a landing page ou o site é exatamente a mesma lógica. Do que é que me adianta estar a enviar pessoas para um sítio
que está uma bagunça, que está mega confuso, que há imensos sítios para eu carregar e que eu próprio não entendo bem rapidamente do que é que se trata aquilo, como é que eles me podem ajudar, porque hoje em dia, como nós bem sabemos, a atenção é um bem mega valioso e aqueles primeiros segundos são mega importantes. Eu não vou andar numa página ali à procura de perceber durante um minuto como é que aquela empresa me pode ajudar. Eu quero chegar lá e perceber, olha, é isto. E muitas vezes também acontece anúncios que falam sobre X, chegamos à página e não tem bem a ver. Então tem que haver sempre uma ligação. E aí está, um ponto mega importante é as redes sociais e o vosso landing page ao site estarem preparados para este efeito. Acho que é uma premissa mega base, então acrescentaria claramente a esta questão. Ok, faz todo sentido. Até porque isso toca aí muito no ponto de estratégia. Ou seja, estavas a falar no ponto anterior, nada nos vale nós fazermos tudo se isso tudo não for dar a lado nenhum, não é? Ou seja, fazer imensos anúncios não vai dar à página, mas depois as pessoas ficam lá, não vão para lado nenhum. Fazemos conteúdos nas redes sociais, promovemos esse conteúdo, mas esses conteúdos são rasos, ninguém quer saber daquilo, não há relevância, o público não quer aquilo, não é? Nós estamos a falar às vezes para nós e para os nossos concorrentes. Então eu acho que os anúncios agora estão na moda, e ainda bem que estão na moda, porque, ou seja, as pessoas estão cada vez a ouvir mais falar sobre isso, mas ao mesmo tempo também sinto que há aquela questão, e tu sentes muito isso às vezes, que as pessoas dizem, estou farto de anúncios, não é? Minha mãe... Minha mãe, cada vez que vê um vídeo no YouTube, Rodrigo, isto és tu que estás a fazer, que chato. Ou seja, as pessoas estão fartas porque há muitos, na verdade, não é? E claro que cada vez começa a ser mais comum, então cada vez começa a ser mais chato, então cada vez cansa mais, isto é como tudo na vida, só que lá está. Aí entra outra coisa, não é? Que eu também queria perguntar-te, que era, entra aqui outra questão que é, toda a gente faz anúncios, como é que eu me diferencio a fazer anúncios? E aqui entra a questão que te fizeram no Instagram, que é, como é que eu tenho ideias para os anúncios, para eles serem diferentes, não é? E o que é isto? O que é que está no anúncio? É um vídeo? É um design? E como é que eu sei que o meu anúncio não vai ser igual aos outros todos? O que é que eu tenho que testar? Como é que tu explicarias isto a alguém que não percebe nada disto que eu acabei de dizer? Ou seja, no fundo, como é que captamos a atenção das pessoas, ao fim e ao cabo? Porque há tantos, temos que ser diferentes. Ótima questão, difícil de responder, mas vou tentar desconstruir aí esse ponto. Acho que primeiro, a base tem muito a ver com aquilo que tu também falaste no episódio, nesse caso de marca pessoal, mas dá para aplicar perfeitamente a uma empresa, uma marca corporativa, que é o conhecimento sobre a nossa audiência, sobre o nosso público, identificar bem quais são as suas dores, os seus sonhos, quais são os benefícios também do produto ou serviço que temos deste lado. Tem que partir muito daí. Depois, ao nível de design, ou ao nível operacional, daquilo que é a imagem ou o vídeo em si, eu acho que devemos procurar cada vez mais fazer coisas mais... Não tem que ser sempre fora da caixa, mas fugir um bocadinho daquilo que é o básico. E aí eu sugiro sempre irmos ver um bocadinho de outros mercados principalmente. Porque às vezes depois existe a tendência de vou procurar inspiração e vou fazer semelhante ao meu concorrente. Então se eu quero ter resultados diferentes do meu concorrente, se eu fizer igual a ele, provavelmente se ele já está no nível mais acima, eu vou ter resultados pior, porque ele está a fazer e bem. Não é para eu copiar que eu vou ter melhores resultados. Então eu sugiro mesmo irem a outras áreas, irem a outros países, ir buscar ideias, ver se faz sentido para vocês, porque não nada adianta vocês terem uma marca mais séria, depois porem-se a fazer anúncios com memes, não é? Uma coisa não bate com a outra e é preciso ter este tipo de bom senso e de critério, mantendo, obviamente, identidade visual e esta personalidade que a vossa marca tem. Agora, depois, eu acho que é muito à base do teste, que é, e também me fizeram essa questão, não sei se já estou a ultrapassar aqui esse ponto ou não, mas é também o facto de, às vezes, anúncios que, ao nível de design, são mais fracos, desculpem a expressão, mais, entre aspas, mas a verdade é que eles convertem. Porquê? Porque muitas das vezes o segredo nem está na imagem em si, no vídeo em si, mas sim na mensagem, no copy, no script que nós utilizamos no anúncio. Eu acho que é isso que faz ou não reter muitas das vezes a pessoa. Porque se ela não se identifica, se ela não sente aquela dor, se ela não vê o benefício, ela não vai querer dar atenção àquele anúncio. Eu acho que o segredo também está muito por aí. Depois é a questão do teste. O teste... Não há como. Isto parece aquela conversa e vocês veem posts meus e mais não sei quantas pessoas muitas vezes a bater nisto do teste, mas a verdade é que não há como. Tem que ser testado. Há muita coisa a testar e isto deve ser contínuo, não é? Ok. E diz uma coisa. Tens que nos desmistificar aqui uma coisa, que é... Okay. Se eu puser um preço a verde ou um preço a vermelho, muda na cabeça do consumidor alguma coisa? Sim, sim. Principalmente, por exemplo, o vermelho é muito associado a questões... Depois mais uma vez também, questão da... neuromarketing, psicologia que nem é tanto psicologia do preço, mas sim psicologia das cores, ou seja, o vermelho está depois associado aqui a questões também, eu vejo muitas vezes quando o preço vai acabar, aqui há a questão da urgência, da escassez, há
Os saldos. É um tom que passa confiança, exatamente. A questão dos saldos também muitas vezes aparece com estes tons assim mais fortes. E quem diz a questão do preço diz a questão dos botões com cores mais fortes, verde, amarelo. Está tudo bem em testar. Às vezes é esses pequenos pormenores que fazem a diferença entre ter mais 10% de conversão numa determinada campanha. E 10% muitas vezes pode ser muito dinheiro a mais no nosso bolso. Uhum. O que é isso da conversão, Rodrigo? Explica-nos um pouco. O que é isso da conversão dos 10%? Que porcentagem de conversão é que nós devemos ter nas leads? Como é que isso tudo se processa? A segunda questão... Assim é em 2 minutos. A segunda questão é mais complexa. Acho que dava um episódio, mas posso tentar depois desconstruir melhor isso. A questão da conversão, ou seja, nós quando temos um anúncio temos um determinado objetivo. Vamos aqui simplificar. Eu tenho uma página para recolher... Podemos falar do meu serviço, então. Tenho um site ou uma landing page para recolher contactos para as pessoas, no fundo, não é candidatarem-se, mas é irem a uma reunião comigo para perceber se faz sentido ou não trabalharmos juntos. Ou seja, eu posso fazer anúncios nesse sentido e a minha conversão é eu ter ou não leads. Ou seja, se vier uma lead, converti. Se não vier, não converti. Ou seja, eu estou a investir, imagina, 10 euros, veio uma lead. Tive uma conversão, uma. Se eu investir 20 euros, vierem 2 leads, tive 2 conversões. Ok? Na prática é isto, é a questão de conseguir ou não atingir o objetivo final. Ou seja, quando eu digo fiz uma venda, fiz uma conversão. Desmistificando aqui a palavra conversão. A outra pergunta, que era... Sim, tem a ver com, ou seja, como é que eu sei qual é a conversão certa para o meu negócio. Eu sei que aí nós vamos entrar numa coisa muito específica, não é? Que é a parte do investimento, do tipo de negócio, daquilo que é esperado no mercado, do que é o produto, do passado, do histórico. Eu sei que tem tudo a ver com isso. Mas é uma pergunta que é muito feita, que é quanto é que eu devo investir para ter os resultados que eu quero ter? Não é? Eu sei que muitas pessoas perguntam isso. Ok, é uma questão mega interessante. Consigo mais facilmente trazer esses benchmarks em relação à parte dos infoprodutos. Em relação ao serviço é mais complexo porque tem muito mais variáveis e estaria aqui a enganar as pessoas se dissesse que era 5% e outros 50%, porque acho que é muito amplo, depende muito de negócio para negócio. Mas vou tentar desconstruir a seguir. Em relação aos infoprodutos, já para ficar esta ideia no ar, aquilo que eu vejo muito a acontecer ao nível de conversão, ou seja, pessoas que se inscreveram no nosso evento gratuito normalmente e depois vêm a comprar o produto que nós lançamos, anda na maioria das vezes entre 2% a 5%. No Brasil, população maior, mais concorrência, normalmente anda à volta de 1%. Provavelmente nós vamos caminhar mais para lá, ainda que não tenhamos tanta população, mas se calhar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, vamos estar a falar se calhar de 1,5% ser bom. E isto depois com a escala, ou seja, quanto mais investimos, quanto mais turmas lançamos, quanto mais nichado pode aqui variar, mas provavelmente andará mais à frente entre 1,5%, 4%, 1,5%, 3,5%, mas neste momento diria que a maioria dos casos, a maioria dos meus clientes tem 2% a 5%. Há casos fora da curva, mas como o nome diz, fora da curva. Desconstruindo a parte de conversão... quanto investir, quanto é que os negócios devem investir? Isto é uma questão que me fazem muitas vezes, mas é complexo. Quando existe histórico, é mais simples de responder, é olhar para os números, então, tentando aqui desconstruir. Deixa-me pensar num exemplo que não seja aqui mega confuso e quem não tiver a ver, então tiver só mesmo no áudio, vai ser mais desafiante. Mas, números redondos. Então, imaginando que a nossa empresa investe 1.000 euros por mês. Fazemos anúncios de geração de leads no Meta e estamos a conseguir um custo por lead de 10 euros, não é? Okay. Cada contacto de um potencial cliente nosso está a custar 10 euros. Passo seguinte, temos uma equipa comercial que entra em contacto com as nossas leads para fechar o nosso serviço, imaginando. E essa equipa comercial está a fechar então 10% das leads. Então na prática, se eu tiver 1.000 euros, cada lead for 10 euros, eu consigo 100 leads. Não é? Se essas 100 leads forem fechadas a 10% de conversão pela minha equipa comercial, então cada cliente está-me a custar 100 euros, ok? Sim, ou seja, que viram clientes. Exatamente, porque a cada 10 leads, uma vira meu cliente, então cada cliente está-me a custar 100 euros, certo? Certo. Mas na prática, se formos ver aqui o bolo total, eu estou a investir 1.000 euros e está-me a vir 1.000 euros também aqui
de retorno imediato. Nós, aqui uma componente mais técnica, o ROAS. O ROAS. Return on Ad Spent, ou seja, o retorno por cada euro investido, neste caso seria de 1, ou seja, fazíamos aqui o break-even, outro termo mais técnico, mas basicamente ficávamos com o mesmo valor. Custo, mesmo valor de volta. E para alguns negócios está tudo bem, porque eles depois mais na frente vão vender outras coisas, ou seja, este cliente que não ganhamos dinheiro já, vamos ganhar mais lá na frente, mas há outros que não está tudo bem em fazer isto porque se calhar só vão vender uma vez a cada 10 anos. Então têm que ter este cuidado que não podem, neste caso, pagar 10 euros por uma lead. E aqui começa este jogo de desconstrução dos números e a mesma lógica para baixo, ok? Então, se nós conseguirmos leads mais baratas, podemos pagar mais para adquirir os clientes e depois, imaginando que a nossa equipa comercial converte menos, já aqui o jogo muda, se converte mais, também muda, é muito nesta base. Isto para quem já tem histórico, acaba por ser mais simples, é meramente um jogo de números. Quem não tem histórico, e isto é um bocado difícil de dizer, mas depende muito de caso para caso, eu diria, em boas condições para começar, indo para o gestor de anúncios, o ideal era terem pelo menos 300 euros para investir. Botão promover, dá para começar com 1 euro por dia, investir progressivamente. Quando querem uma coisa mais sólida, geração de leads ou vendas, ou seja, com previsibilidade, temos de ter mínimas condições. Então, eu diria que os 300 euros são assim o mínimo. Eu só trabalho com clientes a partir dos 500 euros. Isto não é para dizer que sou melhor ou pior, é para dizer que eu acredito que os 500 euros, ou seja, estes 200 euros de diferença, dão aqui mais margem para a questão dos testes, por exemplo. Ou seja, sem estes 500 euros vai ser difícil, pelo menos a médio e longo prazo, ter resultados sólidos. Se calhar há negócios que até vão investir 100 ou 200 e vão conseguir ali no curto prazo. Há muita demanda reprimida, estão num mercado sexy, mas acho que o jogo é para investir mais e, afim ao cabo, eu acho que no futuro vai ganhar quem conseguir pagar mais para adquirir mais clientes. Tem muito a ver sobre isso. Claro. E há uma coisa importante, não é? Que é... Os anúncios não vão salvar negócio nenhum. Ou seja, se o negócio já estiver mal e investir os últimos euros que tem nos anúncios, não vai correr bem. E se tu tiver uma confusão, por exemplo, a equipa comercial, não haver um processo comercial, nem falo de equipa, porque há muitos negócios que nos estão a ouvir e pessoas que provavelmente nem têm uma equipa, mas se não houver um processo comercial de fechar as leads que chegam, se não houver um contacto rápido, não é? Ou seja, as leads chegam lá, ficam lá a marinar até que alguém se lembre, e eu própria já cometi esse erro, não é? Na parte dos cursos, etc. É normal, quando nós somos sozinhos, há muita coisa no negócio, às vezes... Agora, até que ponto é que vale a pena, não é? Esse investimento... Quando as coisas não estão prontas, quando eu não tenho uma landing page, ok, quando eu não tenho criativos para testar e vídeos, ou seja, ou eu não gosto de fazer vídeos, ou não tenho tempo para fazer os criativos, ou porque eu não tenho um processo comercial certo, ou porque eu não tenho um objetivo para aquelas pessoas que chegam, ou porque elas compram aquele produto, mas eu não tenho pensado para elas o a seguir. Ou seja, como é que tu vês isto chamando um ecossistema digital? Não é? Porque não basta fazer anúncios, isto tem que fazer tudo parte de um grande bolo. Como é que tu vês isto? Completamente. Estavas a falar e eu estava a me lembrar de alguns casos de potenciais clientes que vêm até mim, reunimos, e eu na reunião percebo que, ok, eles querem anunciar, querem investir em anúncios, mas eu digo-lhes que com este dinheiro acho preferível darem nesta fase um passo atrás em investir em estruturar a marca, ter uma estratégia de marketing no geral e colocar energias em determinadas táticas, ou seja, ao fim e ao cabo dentro do ecossistema e dentro do marketing digital podemos aqui trabalhar várias táticas. Normalmente as que eu vejo a acontecer são a primeira estratégia macro, depois redes sociais e depois a parte também do website. São aqui estas duas aqui logo que para mim são super importantes porque, como eu referi inicialmente, o tráfego vem alavancar, o tráfego vem espalhar uma mensagem que já é boa e quando estas duas que estão acima não funcionam bem, acaba por ser complexo e ainda acrescento o email marketing. Porque aí está... Eu deixo o meu contacto num site, não recebo um e-mail de confirmação, não há nenhum tipo de relação criada, eu não nutro a minha lead, eu não falo com ela ao longo do tempo. Então se a reunião, imagina, for daqui a uma semana ou daqui a 2 semanas, entretanto já esfriei, já perdi o meu interesse provavelmente ou já nem te lembras nesse contacto, ou já nem me lembro. Afinal ao cabo é isto, estamos num mundo de atenção em que as coisas são cada vez mais aceleradas. Então eu acho que os anúncios online não vão fazer, obviamente, milagres por nenhum negócio e eu aconselho mesmo, muitas das vezes, não começar por aí. Ou seja, comecem por solidificar o resto e os anúncios vêm fazer o papel deles, que não é vender. Os anúncios vêm fazer o papel deles, que é alavancar mensagens, fazer aquilo que já é bom chegar a mais pessoas.
sim, basicamente nós estamos a tocar sempre no mesmo, que é fazer isto tudo sem haver um objetivo grande por trás, não vale a pena. Aí vai ser gastar e não investir, não é? Eu sei que tu gostas muito da palavra investir, mas às vezes há pessoas que só gastam dinheiro. Elas não estão a levar as pessoas para lado nenhum. Sim, e quando eu digo aquilo de dizer aos clientes que não faz sentido neste momento, é mesmo porque eu acredito que estou a ajudá-los naquele momento e um dia mais tarde eles vão voltar, porque é como estavas a dizer agora mesmo, que é naquele momento, na fase em que eles estão, aquilo seria um gasto, porque o retorno que eles iam ter ou seria nulo, ou seria muito pouco comparativamente ao que eles poderiam ter se estivessem a trabalhar esta parte inicial melhor, de forma mais eficiente. Sem Acho que é dúvida. muito por aí. E às vezes é mesmo por isso que tu até tens parceiros, não é? Eu inclusive. Não, mas em diversas áreas, porque na verdade isto é um grande ecossistema. E tu trabalhas uma parte que é a parte dos anúncios, da estratégia, não é? Dos anúncios, tudo funcionar, esta parte toda de fazer a mensagem da pessoa chegar a mais pessoas, para ajudar mais pessoas, para conseguir também vender a mais pessoas, mas há outra parte importante, que é, às vezes a pessoa chega até ti, o cliente chega até ti, queres os anúncios porque está na moda e porque os anúncios é que me fazem ganhar dinheiro e eu vou chegar a muita gente, eu vou investir e vai voltar, e porque há malta a dizer que tem um ROI ou um ROAS de 10 e porque é uma festa e porque eu também vou conseguir, só que não tem a estrutura, então normalmente eles têm que, não é, fazer a estratégia, muitas vezes investir também na parte orgânica, puxando aqui a brasa à minha sardinha, depois pensar, não é, nessa questão de ligar as leads que chegam para elas não ficarem ali adormecidas nem estão em lado nenhum, não é? Tudo isto, não é? E depois estratégia mesmo dentro do próprio produto ou serviço. E eu sei que isto é cada vez mais desafiante para quem está deste lado, porque os estímulos são muitos. Devias fazer YouTube, devias fazer SEO, devias ter um blog, devias ter isto, devias ter aquilo. E às vezes é difícil ter o discernimento de pensar e perceber o que é que faz mais sentido para o meu momento atual. Sim. E é com o objetivo de um dia vou ter isto, um dia vou ter aquilo, mas as coisas têm que ser feitas gradualmente. Se neste momento não conseguem fazer uma coisa bem, então como é que vão conseguir fazer várias ao mesmo tempo? É muito sobre isto que às vezes é necessário refletir. E estavas a tocar naquele ponto de ter parcerias, e para mim é super valioso esta parte, porque eu já toquei aqui muitas vezes, que é sem esta parte inicial. Neste caso eu trabalho mais com infoprodutores, ou seja, da marca pessoal estar bem consolidada, e daí tu também veres aqui acrescentar ao meu serviço, à minha nova oferta, aqui algo de valor para os meus clientes, e ter parceiros também na parte das landing pages. Acho que acaba por ser mesmo fundamental, porque aquilo tem que estar orientado para a conversão, não é simplesmente ter uma página bonita, é ter uma página que efetivamente cumpra com o objetivo de uma landing page, que é levar a pessoa a fazer determinada ação, não são várias ações. Quem não é da área do marketing ou não está de todo no digital, assim, profissionalmente, e está a ouvir o nosso episódio, provavelmente está a pensar, ok, então de repente eu deixo de ter a minha profissão e só me vou dedicar a estruturar o negócio digital todo. E claro que não, isto também não é para ser feito do dia para a noite, não é? Isto é com calma e vocês não estão atrás nem à frente de ninguém. Só que também não vale a pena estar a gastar quando não está preparado para estar a fazer isso, não é? E há aqui uma questão também muito importante, que eu acho que muita gente não pergunta, mas pensa. E esta pergunta que eu te vou fazer é algo que eu gostava muito que tu abordasses, porque eu acho que, como os anúncios estão na moda, e como hoje em dia a tua profissão, não é? Gestor de publicidade online, também está a crescer, porque é uma profissão que é muito procurada neste momento, às vezes os profissionais, enfim, não é? Não são uns tão bons como os outros, porque só aplicam não a parte estratégica, mas a parte mais operacional. E então a questão é, fazer gestão de publicidade online, gestão de anúncios, é só clicar em botões? Ótima questão. Então, eu acho que todos nós que trabalhamos nesta área, ou a maioria, diria, parte muito desse ponto de clicador de botões. E eu acho que está tudo bem em relação a isso, porque nós temos que ter domínio efetivo das plataformas para conseguir fazer o que é suposto fazermos, que é pôr os anúncios a rolar, fazê-los chegar a mais pessoas, ok? Só que depois, isso não chega. Não chega quando temos objetivos maiores, quando queremos trazer resultados ainda maiores, quando queremos ter clientes maiores, e acho que é aí que entra a parte que te faz olhar para esta profissão não só no curto prazo, mas sim a médio e longo prazo, que é a parte estratégica, que é eu conseguir aportar ao meu cliente, à estratégia do meu cliente, para além daquilo que é a parte operacional em si, eu conseguir olhar para o negócio do cliente quase como se fosse meu, e eu conseguir olhar e dizer-lhe, acho que devíamos ir por ali, acho que podíamos testar aquilo, acho que daquela cor eventualmente poderia resultar melhor, ou seja, dar
um conjunto de soluções, sugestões de forma proativa e também olhar para o negócio de forma estratégica é aquilo que eu acredito que vai fazer a diferença entre ficares no mercado um ano, o que for, ou nem tanto às vezes, ou ficares 10 anos, 20 anos, 30 anos, é ires cada vez mais para a vertente estratégica e claro, que isto se ganha com tempo e experiência. Quanto mais anúncios fizerem, quanto mais botões clicarem, quanto mais olharem para o negócio todos os dias, para as campanhas, digamos, mais se desenvolve esta que eu acredito que é uma competência. Ou seja, acho que há pessoas que têm mais predisposição para ter esta vertente mais pensativa, mais estratégica, mas acredito plenamente que isto se trabalha e acho que é isso que depois também faz diferença entre alguém cobrar 100 euros ou cobrar mais de 1000 euros por uma avença de publicidade online. Às vezes tem muito a ver com confiança, mas muitas das vezes é com esta vertente estratégica. Tem muito a ver com aquilo que nós aportamos a quem está ao outro lado, porque afim e ao cabo, os nossos clientes, os meus clientes vivem de resultados. Se eu não lhes dar resultados, eles, por mais que gostem de mim, não vão querer ficar comigo. Então Claro. tem que ser muito nesta troca, porque nós quando fazemos negócios é uma troca de valores, temos que aportar o suficiente ou mais ainda do que é esperado no fundo para o cliente conseguir ver valor em nós e sentir que somos um investimento e não um gasto no seu negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Há aqui uma pergunta que te fizeram que é muito interessante, que é... Tenho uma clínica, ok? E tu trabalhas muito com a área da saúde, então isto aplica-se totalmente. Tenho uma clínica, mas também dou formação a outros colegas. Os anúncios são diferentes, certo? São diferentes, sim. Ok. Ou seja, tu também tocaste muito neste tópico e é mega interessante. Afinal ao cabo, nós podemos, se for a nível estético, trabalhar de formas diferentes, mas afinal ao cabo eu acho que o que vai editar aqui muito esta questão é o copy. Mais do que falarmos de segmentação, e eu não tenho problema nenhum em partilhar isto, hoje em dia as plataformas são cada vez mais inteligentes, precisam menos de mim a esse nível, a nível de segmentação. Ou seja, por mais que eu tente combater contra a plataforma, ela tem mais informação do que eu tenho, então não é tanto esse trabalho, eventualmente, de dizer é mais para esta pessoa ou mais para este público do dizer que é para o outro. Eu acho que o que hoje em dia acaba por fazer essa segmentação que tu falaste entre, ou seja, alguém que tem uma clínica e quer vender os seus serviços da clínica, ou alguém, é a mesma pessoa, não é? Ou seja, que estás Sim, a é a dizer, mesma pessoa. alguém que vende a colegas, uma formação, cursos, etc., vem muito daquilo que é as suas mensagens nos vídeos, nas imagens, tem a ver muito com o seu copy, com o seu script, mais uma vez. Claro que podemos fazer vários testes a nível de segmentação para tentar separar e para tentar excluir umas audiências das outras, se não fizer sentido, mas afim ao cabo, às vezes pode ser mesmo interessante. Nós temos um caso de um cliente em que tivemos a discutir isso recentemente, em que às vezes é interessante pessoas de uns verem os outros porque aporta valor em ambos os lados. Temos é que fazer uma gestão cuidadosa no sentido de não confundir as audiências. Ou seja, isto partindo do pressuposto que também são normalmente diferentes necessidades, diferentes dores que nós resolvemos com cada um dos serviços. Sem dúvida. E há aqui uma coisa também importante, que é normalmente, e também te fizeram esta pergunta, e normalmente as pessoas acabam por às vezes não avançar por causa disto. Como é que eu desbloqueio este medo e eu também já tive isto, não é? De fazer anúncios de fazer anúncios e não ter resultados. Ou seja, eu não quero dar o primeiro passo porque eu tenho medo que aquilo não vai ser um investimento, vai ser um gasto, e aquele dinheiro que eu estou a pôr ali pode-me fazer falta para outra coisa. Eu acho que há muita gente que não dá este primeiro passo porque pensa, fogo, eu vou estar a pôr ali 300, 400, 500, 600, 700 euros e pode não vir nada, porque na verdade pode, não é? Há o teste, não é? Claro que se tiver tudo com histórica, mas quem está a começar, por estar ali a pôr dinheiro? Sim, é uma questão muito boa, uma questão comum e é sensível este tópico. Tentando então pensar nas pessoas que estão a partir do zero. Eu diria que há assim 2 caminhos ideais, que é, consoante as condições que têm, ou ir para o caminho da formação, ou seja, ter alguém que ensina a fazer por e que lhe consiga passar essa visão, mais ainda do que aquilo que são os botões, porque isso encontramos no YouTube gratuitamente, mas uma visão estratégica da coisa, ou seja, da forma como eles vão encaixar os anúncios na sua estratégia. Esse é um caminho, e o outro caminho, se existir essa possibilidade, é estando acompanhado de um profissional especializado nesta área. Agora, tu também sabes que, afim ao cabo, impactando aqui as duas, que pode sempre haver o receio na mesma, porque estamos a pôr o nosso dinheiro em algo que muitas das vezes desconhecemos. E os resultados, é importante que a pessoa venha com consciência que na maioria das vezes não vem no primeiro mês.
vem 3, 4, 5, 6 meses. Há pessoas que às vezes têm que pensar mesmo que só passados 2 meses é que vão recuperar se calhar o investimento que vão fazer. Numa área que acontece muito isto é o e-commerce, que eu não trabalho, mas que sei que funciona muito desta forma, ou seja, o investimento é grande em stock e tudo isso, e colocam anúncios logo desde o início e os meses com prejuízo. Só depois é que começa a fazer break-even e depois é que começam efetivamente a ganhar dinheiro. Agora, para quem está a começar, provavelmente não vai começar com um mega investimento se não estiver confortável ou com a estratégia que alguém lhe ensinou, ou seja, a pessoa aprendeu sobre os botões, aprendeu sobre a parte estratégica e está a implementar, ela tem que se sentir confortável para ser ela a fazer isso e sentir-se confortável com essa estratégia e ter a paciência e saber olhar para as métricas e interpretá-las. Ou então, o outro caminho é mesmo ter alguém que lhe dê esse descanso, que foi um bocadinho aquilo que eu acredito que aconteceu contigo na altura, que eu lembro-me que tu tinhas super receio e eu dizia, não, vamos investir mais X. Eu disse, tanto? Isso é muito. Então isso não sei o quê, isso não dá, isso não isto, isso não aquilo. Mas é isso, às vezes temos que confiar no processo porque é um processo da maioria das vezes desconhecido, não é? Sem dúvida. E é muito importante estarmos prontos para se não vier, que é não pôr as fichas todas ali. Sim, não é? Esse é um ponto mega relevante que tocaste, que é as pessoas metem já com a expectativa de vou investir 100 para vir 1000. Isso não funciona assim. Infelizmente, senão eu era milionário. É verdade. Era muito bom que fosse Boa. assim. Olha, quase aqui a terminar, há aqui uma pergunta que eu percebo que seja bastante feita, que é como é que eu sei se os meus anúncios estão a correr bem ou se estou a gastar dinheiro? Ou seja, tanto no botão promover, eu sei que no gestor de anúncios é mais... São muito diferentes, não é? Nesta questão do que é correr bem. Mas como é que eu sei que eles estão a correr bem ou se aquilo está só a gastar dinheiro? Como é que eu avalio isto? Isso é uma ótima questão. Não se fala muito disto, pelo menos de forma simples, acho eu, porque afinal ao cabo isto é tão simples quanto eu saber porque é que estou a investir naquele anúncio. Pegando então no botão promover, se eu estou a investir naquele anúncio porque quero mais visitas ao meu perfil, o que eu tenho que medir é visitas ao perfil. Quanto é que me está a custar cada visita ao perfil? Se eu estou a investir no botão promover porque eu quero mais seguidores, eu tenho que avaliar quanto é que me está a custar cada seguidor. E depois há valores aqui muito variáveis. Há quem pague 50 cêntimos seja bom, há quem pague 1 euro seja bom, há quem pague 7 ou 8 cêntimos por seguidor. Isto depois é muito relativo, depende muito de caso para caso. E no gestor de anúncios eu discordo de ti, que eu acho que é mais fácil, entre aspas, a interpretação de métricas, que é, afim ao cabo, se eu defino que o objetivo são leads, lá ele vai-me dar tudo o que eu preciso, que são as métricas principais. Quantas leads é que me chegaram, quanto é que custou cada lead, quanto é que eu investi. Eu não olharia para mais nenhuma métrica. Vendas é igual. Quantas vendas, quanto é que me custou cada venda, quanto é que eu investi. Eu acho que eu sou mais confuso porque é muitos dados lá. Eu cada vez que lá vou e abro aquilo tudo... Mas eu estava a dizer que era simples precisamente porque as pessoas querem olhar para coisas que não são as principais. Estas são as principais. Ok, o meu custo por lead está mais alto do que aquele que eu posso pagar. Aí sim eu vou olhar para as secundárias. Será que é o meu CTR, ou seja, a minha taxa de cliques que está muito baixinha? Então se calhar tenho que tentar testar outro tipo de eventos. Será que este público é um público muito, muito caro? Então será que é para testar um público novo? O clique está muito caro? Ou seja, aí sim já vamos preocupar-nos com outro tipo de coisas. Será que a minha landing page está a converter pouco? Há aqui depois um conjunto de métricas secundárias. Isto é uma segunda fase. Então eu diria que para quem está a começar neste mundo de investir em anúncios, olhar para o principal. Ok. Por último, esta é minha. Ui. Mas olha, tiveste muito bem a responder tudo isto. Eu acho que eu devia ter ouvido isto quando eu comecei. Ou seja, eu lá no início, aliás, eu ouvi, não é? Porque tu me ias dizendo. Mas eu acho que quem está a ouvir isto deve ter pensado, ok, eu devia ter ouvido este episódio antes de ter começado a investir em anúncios, ou no início, porque agora já errei muito, passei aqui. Ou quem está agora a começar, ouve este episódio, tem bastante hipótese de não passar por algumas coisas que podia passar se não ouvisse. Agora, tenho aqui uma pergunta que eu faço um desafio de tentares responder em 60 segundos. Não, estou a brincar. Mas como é que tu ligas a marca pessoal com os anúncios, não é? Aqui vai fazendo um bocadinho a ponta entre o último episódio e este episódio. Como é que tu ligas marca pessoal e anúncios? Como é que isto se conjuga? Eu toquei um bocadinho nisso há pouco, que é, e eu falo muito disto sobre os clientes. Afim ao cabo também foi por isso que incluí uma componente também desta parte da marca pessoal naquilo que é a minha oferta, que está super ligado. Então, principalmente no mercado que eu trabalho, ou seja, eu trabalho com infoprodutores, a marca pessoal é uma das coisas mais importantes a trabalhar e a consolidar. Então está
hiper mega relacionado uma coisa com a outra. Se eu estou a fazer anúncios, mas a autoridade que a pessoa passa é pouca, a confiança que a pessoa passa é pouca, o posicionamento é fraco, entre aspas, o conteúdo é raso, afim e ao cabo o investimento em anúncios, mais uma vez, está a ser desaproveitado de alguma forma. Então está super ligado uma coisa com a outra, e quem diz isto da marca pessoal diz marcas corporativas também, e aí podem perfeitamente associar caras e tentar de alguma forma também diversificar. Acho que está mesmo hiper mega ligado, é a base para um bom infoprodutor conseguir ter resultados, diria. Ok, muito bem. Ok, então é preciso de ti, amor. Obrigada por estas perguntas, respondeste este conhecimento todo que usaste aqui. Eu acho que há muito pouca informação sobre isto, mais sobre esta parte estratégica, mais sobre esta parte de pensar e não só, olha, tu gastaste isto ou investiste isto. Não, pensar porque é que isto funciona assim, e tu explicaste isso muito bem. Então, quem tiver com dúvidas, aqui isto é muita informação, voltem a ouvir o episódio ou mandem uma mensagem ao Rodrigo, eu tenho a certeza que ele vos vai ajudar. E pronto, e na verdade agora vamos para o meu momento preferido do podcast. Vamos Pode lá. ser? Já Hoje vais ser tu o primeiro a tirar. Já passou a pressão. Já passou. Hoje vais ser tu o primeiro a tirar. Vamos ver se dá match ou se não dá match. Digam também desse lado se dá match para vocês, ok? E digam-nos nos comentários o que é que acharam deste episódio, das perguntas que o Rodrigo respondeu. Bora lá ver se dá match. Muito bom. 1€ por dia no botão promover. Dá match? Dá match. Para No mim. mínimo. Para mim também dá match, é isso. É no mínimo. Ou seja, entre não fazer nada e começar a investir 1€ por dia, dá super match para mim. Sou mega Para mim apologista disso. Eu acho que não foi assim que eu comecei, porque neste caso o Rodrigo disse, não, vamos começar, bora, vais confiar em mim, vamos. Mas eu comecei também no botão promover, nem que fosse só para espalhar a mensagem, que eu acho que é muito importante, principalmente quando estamos a trabalhar a nossa marca pessoal. Então, agora vou à minha. Vamos lá. Será que dá match? Anúncios com humor. Dá match? Dá match. Não dá match. Dá match. Dá match e eu posso explicar porquê. E enfim, ao cabo eu toquei nisso, que é dá match quando encaixa naquilo que é a comunicação do cliente, a nossa comunicação. Não faz sentido estar a fazer anúncios com humor só porque é fixe ou só porque os concorrentes ou alguém faz. Tem que se encaixar, ao fim e ao cabo, na identidade que a marca ou a pessoa tem. Tenho clientes que têm bons resultados com este tipo de anúncios, por isso é que digo que dá match, porque fico contente com este tipo de anúncios. A minha, enquanto infoprodutora, não dá muito match, porque eu não tenho muito essa comunicação, então não quer dizer que eu não possa testar em anúncios, porque às vezes pode fazer sentido uma coisa menos agressiva, no entanto, não é bem por aí que eu gosto de ir. Mas pronto, digam-nos nos comentários se dá match ou não, não é? Sim? Exatamente. Estamos a terminar por hoje. Estamos a terminar. Deixem-me só dizer que se não ouviram o episódio anterior, vai-vos fazer muito sentido ouvirem, porque afinal ao cabo está super ligado com o que falámos aqui e antecede aqui as bases antes dos anúncios online. Por isso nós vamos deixar aqui o episódio anterior para vocês assistirem. E se ainda não subscrevem o nosso canal no YouTube ou no Spotify, por amor de Deus, é a hora, chegou. Esta hora chegou. Por amor de Deus. Se querem que nós continuemos a trazer temas relevantes, bora lá. E ativem também, neste caso, no YouTube, o sininho para serem avisados quando é que saem novos episódios, porque eu sei que a vida corre, é muita coisa para lidar e as quartas-feiras é o meio da semana e nem sempre é bom, mas assim não perdem nenhum episódio. E podem ouvi-lo no carro, no banho, sei lá, em todo o lado, até na praia agora no verão. Portanto, bora lá, contamos com vocês, queremos continuar aqui a entregar o melhor. E obrigada por estarem desse lado. É muito importante o vosso feedback para nós percebermos também o que é que podemos melhorar. Se estes conteúdos assim mais técnicos ou sobre negócios mais específicos são interessantes ou não para vocês, então contamos também com a vossa opinião nesse sentido para vos entregar ainda mais. É verdade. Obrigada por estarem desse lado e até para a semana. Até para a semana. Tchau, tchau.